Boa tarde, nós estamos aqui com mais um vídeo do canal Comunicador Integral e eu quero pedir a você que se inscreva no canal se você ainda não inscreveu e ao final do vídeo, se realmente você tiver gostado e estiver edificado a sua vida, deixe um like. Meu querido, e também se você puder, compartilhe com os irmãos da sua congregação, com as pessoas que você conhece, esta palavra. Hoje eu gostaria de tratar de duas palavras, uma palavra hebraica e uma palavra grega. A palavra no hebraico é a palavra sahar e a palavra no grego é proskunel. Como nós pronunciamos essas duas palavras no português, ou como elas são traduzidas para o português? A palavra seria adorar, adoração. E eu gostaria de ler um texto em Gênesis, capítulo 18, versículo 2, quando vai aparecer a primeira menção dessa palavra adorar, ou a palavra sahar no hebraico, nas Escrituras. Diz assim, Gênesis 18, versículo 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Gênesis 18, versículo 2 e versículo 3. A palavra sahar, que aparece aqui pela primeira vez, ela quer dizer exatamente isso, inclinar-se com a cabeça rente ao chão. A pessoa ficar de joelhos com a cabeça encostada no chão. A sua testa e o seu nariz, a sua face fica rente ao chão. Outra coisa interessante que, então, no hebraico, a palavra adorar, que é essa palavra sahar, ela vai falar de inclinar-se, com o rosto rente ao chão, dobrar os joelhos e colocar o seu rosto rente ao chão. Ela quer dizer também prostrar, curvar-se totalmente. Então, quando Abraão vê esses 3 homens, nós sabemos que aqui tem uma teofania. Nós sabemos aqui que o próprio Cristo, Jesus, ele está vindo, assim como era ele que estava na tenda do encontro, no tabernáculo, Ele estava ali, ele que falava com Moisés, porque toda aparição de Deus, nas Escrituras é Cristo, nós chamamos de teofania, é o próprio Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível, conforme está em Colossenses. Então, aqui eram 2 anjos e o próprio Jesus que vieram até Abraão, porque Abraão era um príncipe, um sacerdote. Abraão era um homem que Deus tinha feito uma aliança. Através dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E ele disse, poderia eu fazer alguma coisa sem comunicar ao meu servo Abraão? Então nós sabemos que aqui o Senhor estava para trazer juízo para Sodoma e Gomorra, juízo sobre o pecado que estava em Sodoma e Gomorra, e então ele veio comunicar com Abraão e nós sabemos todo o diálogo que vai acontecer. E Abraão, quando ele avista aqueles 3 homens, ele reconhece no seu interior, no seu coração, no seu espírito, que não eram homens comuns. Eles tinham aparências de homens, eram 2 anjos e o próprio Cristo. E alguns, existe até um livro escrito pelo irmão chamado Asher Trater, quem almoçou com Abraão? Foi Jesus, foi Jesus Cristo mesmo. E uma coisa interessante é que ele se prostra, ele se curva, se inclina até o chão e coloca o seu rosto, a sua cabeça rente ao chão. E isso é adorar. Então nós podemos compreender a palavra adorar, pela primeira menção, a primeira vez que ela aparece aqui mencionada nas Escrituras, como reconhecer o senhorio de Deus e reconhecer o senhorio do seu Filho. Então, quando o ser humano, ele reconhece que Deus é o Senhor do universo, que ele criou tudo para o seu Filho, e reconhece que Deus fez o seu Filho Senhor e Cristo, deu tudo para o Filho, que o Filho é dono de tudo, quando há esse reconhecimento no íntimo do nosso coração, reconhecemos e recebemos sobre nós, nos colocamos debaixo desse senhorio, desse domínio de Deus, automaticamente Jesus pode nos salvar. Muitas das vezes as pessoas confundem, eu preciso reconhecer Jesus como Salvador da minha vida. Querido, Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, Paulo vai dizer
algo muito interessante, né? Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, eu vou ler aqui para você. Diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então Jesus só pode salvar aquele que se coloca debaixo do domínio dele. Aquele que tem a revelação por meio de Deus, porque somente Deus pode revelar o Filho. E uma vez que o Filho foi revelado, você se inclina, você se abaixa, se curva, colocando debaixo do senhorio de Cristo. Isso é adorar. Então eu reconheço o senhorio de Deus, eu reconheço o senhorio de Jesus Cristo. O que é Senhor? É a mesma coisa que rei, aquele que é dono da terra, dono do universo, dono de tudo. Queridos, a Bíblia foi escrita, esses 66 livros, é para falar de uma pessoa. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. O centro da palavra de Deus, o centro do plano de Deus nunca foi a salvação do homem. O centro das Escrituras é Jesus Cristo. Deus criou todas as coisas como um presente para o seu Filho e deu todas as coisas para o seu Filho. Conforme está também aqui em Romanos 11, 36, Paulo, no seu cântico, ele vai dizer: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Então, tudo foi feito por meio de Cristo, para Cristo. E dele são todas as coisas. Ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o dono de tudo. Então é necessário esse reconhecimento do senhorio. Não só reconhecer, mas se colocar debaixo do domínio de Cristo, do reino de Cristo, por meio da fé, né, nele e na sua obra, no seu sacrifício. Então, queridos, no hebraico a palavra adorar é a palavra sahar, prostrar-se, curvar-se com o rosto rente ao chão, ajoelhar-se. E é muito interessante porque a palavra abençoar no hebraico, que é a primeira vez que Deus abençoa, em Gênesis capítulo 1, são os peixes e as aves para que eles fossem frutíferos, para que eles fossem férteis, para que eles se multiplicassem. E a palavra abençoar no hebraico é ajoelhar-se e fazer ajoelhar. Então, ou seja, a criação, ela reconhece que Deus é o Criador e dono de tudo, e a criação também adora o Criador, como também a criação reconhece Jesus como o Senhor de tudo e o adora. Exemplo, Jesus disse para Pedro: vai e pesque, pegue o peixe e tira da boca dele o starter, uma moeda. Outra coisa interessante, Jesus, ele falava mar acalma-te, o mar acalmava, porque o mar foi criado por Deus por meio do Filho para o Filho. Outra coisa interessante, Jesus, ele repreende os ventos. Nós vemos Jesus com uma ação sobre a natureza, porque a natureza reconhecia que Jesus Cristo era o dono de tudo. Nós vamos ver pães e peixes se multiplicando em suas mãos. Então, nós vemos até aqui, até nesse momento aqui do vídeo, a palavra sahar, adorar no hebraico. Agora nós vamos ver no Novo Testamento essa palavra no grego, porque Deus escolheu a língua hebraica e a língua grega para colocar a sua ideia, para colocar a revelação de Jesus Cristo, do seu Filho, com muita riqueza e muita profundidade. A palavra no grego é a palavra proskunel. Essa palavra proskunel, ela vai aparecer em Mateus capítulo 2, versículo 2 pela primeira vez, e depois Mateus 2:11. Mateus 2:2 diz assim: dizendo, isso aqui foram os 3 reis magos quando foi até Jerusalém, no palácio de Herodes, para procurar o Senhor, o rei que estava nascendo. E eles perguntaram para Herodes, dizendo, eles chegaram lá, os magos, perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A palavra aqui no grego é proskunel, adorá-lo. Depois, Mateus 2:11, os magos deixam Jerusalém, por orientação do próprio Herodes, e vão em busca de Jesus e vão encontrar ele em Belém. E diz aqui Mateus 2:11, e entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe,
e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha que profundidade, meu amigo. A palavra aqui proskunel, ela vai ampliar o que nós aprendemos no hebraico sobre a adoração. No hebraico, curvar-se, ajoelhar-se, prostrar-se rente ao chão, com o rosto rente ao chão. Agora no grego, proskrunel, significa beijar, como um cachorro que lambe a mão de seu mestre, de seu dono. Beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Entre os orientais, especialmente os persas, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, com uma expressão de profunda reverência. No Novo Testamento, a palavra proskunel quer dizer-se ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Então nós vemos aqui que a palavra proskrunel, ela vai trazer uma ampliação de prostrar e colocar o rosto rente ao chão. Ela vai trazer também sobre beijar. Beijar a mão, adorar. E queridos, vamos pensar em algumas passagens aqui. Lucas 7, aquela mulher pecadora que reconhecia que Jesus era o Senhor e Rei, ela entra naquela casa, ela lava os cabelos, lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. E outra coisa interessante, ela beija os pés de Jesus. Ato de adoração. Prostrada, rente ao chão, ela beija os pés de Jesus. Olha que interessante. Outra passagem que me chama a atenção é a passagem da mulher cirofenícia, aquela mulher que estava encurvada. Ela não era de Israel. E ela suplicou ao Senhor para que o Senhor a libertasse, para que o Senhor a curasse. E o Senhor disse, não é lícito dar o pão dos filhos, o alimento dos filhos, aos cachorrinhos. E ela disse, os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher, ela tinha uma revelação de adoração, ou naquele momento, por ela ter visto Jesus, ela reconheceu que ele era rei, que ele era Senhor e que ele era Deus. Essa palavra dela, ela estava dizendo, eu como um cachorrinho, alegre, eu me abaixo para lamber as suas mãos, eu te reconheço você como meu mestre, eu me coloco como um cachorrinho. Então aquela mulher é como se ela conhecesse a palavra proskrunel, ela recebeu ali uma revelação que Jesus Cristo é o Senhor. Ela recebeu uma revelação clara, que Cristo é o Senhor e Rei. E Jesus disse, que tamanha fé desta mulher. A palavra fé no hebraico é emuná, que quer dizer fidelidade, firmeza, estabilidade. Ou ele estava querendo dizer como ela é fiel àquilo que Deus, o Pai, a revelou sobre mim, que eu sou o Senhor e Deus, que eu sou o Rei e que eu tenho poder para curá-la. Então, queridos, isso é fantástico. Então, a palavra no hebraico para adorar é sahar, prostrar-se rente ao chão, colocar-se curvado, se inclinar. A palavra no grego é proskrunel, é abaixar-se, beijar a mão, como um cão beija e lambe a mão do dono. Por quê? No grego vai falar de uma alegria, vai falar de uma expressão, como aquela mulher na casa de Simão, que beijava os pés de Jesus, sem parar, ela beijava, por quê? Alegria, porque o Senhor disse para Simão, né? A quem muito perdoou, muito amou. Ela amava o Senhor, porque os seus pecados tinham sido perdoados. Ela encontrava agora descanso, refrigério, ela tinha uma alegria no interior dela. Então ela estava ali como um cachorrinho. Ela beijava, a alegria. Você sai de viagem, você que tem um cãozinho, ou você conhece alguém que tem um cão, você sai de viagem ou fica uns dias fora, ou chega do trabalho, aquele cãozinho vem, né, fica rodeando os seus pés, fica lambendo os seus pés, as suas mãos, fica beijando, devido à alegria. Então, podemos entender no grego, proskunel, como abaixar-se, inclinar-se também com o rosto em terra, reconhecendo o senhorio, e também podemos dizer que está ligado com beijar. E no Salmos 2, o próprio Espírito Santo aconselha, né? Salmo 2,12, beije o filho para que não se ire, e vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. Então o próprio Espírito Santo aqui no Salmo está dizendo para beijarmos a mão de Jesus, para termos essa alegria de prostrado, reconhecer no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, que Ele é o Senhor e nos entregar ao seu domínio, receber o seu domínio. E queridos, tem um profeta
que o nome dele é Meu Deus é o Senhor é Deus. Esse é Elias. Queridos, por que vocês acham que Elias estava indignado com o reino do norte, ou chamado reino de Israel? Por que ele estava indignado, ou chamado também casa de Efraim? Aquelas 10 tribos que separaram, né, das 12. Aquelas 10 tribos no qual Elias foi enviado como profeta. Elias, ele estava indignado porque o seu próprio nome, a sua identidade, quem ele era e o seu ministério era fazer com que as pessoas entendessem que Deus era dono de tudo, que toda a terra, que Israel pertencia a ele, que eles deveriam voltar, arrepender-se e voltar, abandonar a idolatria na qual eles estavam prostrando diante de Baal e diante de Azera e voltar para o Deus eterno, prostrar-se somente diante do Deus eterno. Então Elias, ele fica muito indignado com Israel, muito indignado, por isso que ele tinha indignação, né? Ele era o profeta do fogo. E outra coisa que me chama a atenção é que o seguinte, eu estou nessa posição aqui agora e o meu coração está na vertical. Quando eu me inclino ao chão e coloco o meu rosto rente ao chão, o meu coração fica totalmente inclinado. E as escrituras falam diversas vezes, incline o teu coração para a minha palavra, incline o teu coração para me ouvir, incline o teu coração para a minha voz. Então quando a palavra está falando isso, inclina o meu coração, no livro de Provérbios fala, meu filho, ouça a tua mãe, incline o seu coração para ouvir a sua mãe, que é o Espírito Santo. Quando fala em Provérbios de mãe, ali é o Espírito Santo. E incline os seus ouvidos para ouvir o seu pai. Está falando do Deus, o Eterno, o Pai de Jesus, o nosso Pai. Então o que nós precisamos entender? Quando a Bíblia está dizendo, inclina o teu coração para os mandamentos, para a lei de Deus, para os preceitos de Deus, para as Escrituras, está falando, reconheça Deus e seu Filho como Senhor de tudo, como Rei, e então esse é um ato de adorar. Então, querido, se você não sabe como orar, se você está passando uma situação difícil, se você está sem palavras para orar, sem força, vá para o seu quarto, vá para um lugar onde você pode ficar a sós com Deus e coloque o seu rosto rente ao chão, renda-se a Ele e reconheça Ele como Senhor, Deus como Senhor e Rei, e o seu Filho como Senhor e Rei, e diga isso, e vai dizendo isso em voz baixa, eu te reconheço como Senhor em todos os meus caminhos. Provérbios 3,6 diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, é isso que é necessário. Reconhecemos o senhorio de Deus e do seu Filho e nos colocarmos debaixo desse senhorio, debaixo desse domínio. Lembra como Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Ele está falando que o Pai está nos céus, que os céus é que governa e que nós precisamos clamar pelo domínio. Reino é domínio, o domínio de Deus. O domínio de Deus, nos colocarmos debaixo desse governo dos céus. Por isso nós recebemos o Espírito Santo. Porque nós sabemos que o reino de Deus é justiça, shalom e alegria no Espírito Santo. Então eu vou até aqui e gostaria que você guardasse essas duas palavras. Sahar no hebraico, proskunel no grego. Adorar é prostrar-se com o rosto rente ao chão e beijar as mãos do nosso amado Senhor. Shalom, que a graça do Eterno seja sobre você e sua casa, e a verdadeira bênção de Deus é nos dar a capacidade para reconhecer Ele como Senhor e nos ajoelharmos, nos prostrarmos diante dEle. Um grande abraço para você e para sua família. Shalom seja sobre sua casa.